Voltei a fotografar com filme depois de 20 anos do último clique em filme que eu fiz. Será que eu ainda sei fazer isso? Será que eu vou gostar de fotografar com filme? Depois desse tempo todo eu me adaptei tão bem ao digital? Será que eu vou gostar dos resultados? Será que vai ser um negócio que faz sentido com a minha fotografia? E ainda, será que essa experiência vai gerar um vídeo interessante para o canal? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E sim, eu voltei a fotografar em filme depois de 20 anos da última vez que eu fiz isso. Desde 2004 eu só clico em digital. E aí surgiu uma oportunidade com um equipamento aqui que eu nunca havia usado na vida, uma câmera Hasselblad. Surgiu a oportunidade de fazer um teste e aí quem sabe responder as perguntas que começaram este vídeo. Será que eu ainda sei fazer isso? Ainda por cima, sem fotômetro. Eu vou explicar isso ao longo do vídeo. Não tem fotômetro aqui dentro. Aliás, não tem eletrônica nenhuma. Não tem nada para te ajudar. Será que eu sei fazer isso? Será que eu vou gostar do resultado disso? Será que o resultado disso vai fazer sentido em termos autorais com o meu trabalho? E ainda, será que isso aqui tudo vai ser bacana para você que está aí desse lado? Essa última pergunta quem vai responder é você. Ao longo desse vídeo, se estiver sendo bacana para sua pessoa, deixa um comentário aí dizendo: poxa, gostei do tema, gostei do tópico, gostei da ideia e gostaria de saber mais isso ou mais aquilo, porque aí eu vou saber se essa ideia de fotografia analógica, eu não gosto muito desse nome, eu prefiro fotografia fotoquímica. Afinal, foto, registro da luz, química, processo de revelação, faz todo o sentido para mim falar como fotografia fotoquímica. Mas analógica é mais fácil. E se esse vai ser um tema mais frequente aqui no canal, ou não, seja bem-vinda e seja bem-vindo por aqui. Você que não conhece, se inscreva neste canal. Uma parcela significativa das pessoas que aqui frequentam não estão inscritas, então não custa nada, se inscreve aí no canal, é de graça, tem mais de 600 vídeos aqui para você ver, tudo sobre fotografia, tudo muito embasado, técnico e tudo mais, então se inscreve aí. Assim a gente chega logo aí aos 80 mil inscritos neste espacinho da internet e chega logo nos 100 mil, ganha aquela plaquinha do YouTube e assim por diante. Mas como é que isto aqui, esta Hasselblad 201F, chegou nas minhas mãos e como nasceu essa ideia de fotografar em filme tanto tempo depois? Vamos lá. Vocês sabem, eu sempre falo aqui dos meus amigos da loja Portsar. A loja Portsar tem provavelmente a maior seção de fotografia fotoquímica analógica daqui de São Paulo, e pelo menos de todas as que eu conheço, talvez do Brasil. Porque eles têm câmeras 35mm lá, eles têm câmeras médio formato lá e eles têm câmeras de grande formato lá. E eles também têm filme para vender, e acessórios, fotômetros, tudo aquilo que você pode precisar caso queira desfrutar da fotografia fotoquímica. Então é uma loja referência no assunto. Por isso, se você quer se aventurar nessa mesma ideia que eu estou me aventurando aqui, seja com 35mm, o full frame do filme, seja médio formato, grande formato, fala com o pessoal da loja Portsar. Foram eles que me emprestaram essa Hasselblad 201F para estes testes. A gente vem conversando faz um tempo sobre essa ideia e agora era o momento ideal para fazer porque a gente tem um número redondo. O último clique em filme que eu fiz foi em 2004, a gente está em 2024, então 20 anos é um bom intervalo para averiguar se eu ainda sei fazer essas coisas. Então, quer comprar um equipamento, não só analógico, mas digital, novo ou usado, com garantia, com certeza da procedência e assim por diante, fala com o pessoal da loja Portsar. E se o seu equipamento precisa de uma assistência técnica, fala com o pessoal da assistência Portsar. O pessoal da Portsar é quem me emprestou esta Hasselblad. Deixa eu deixar ela com o visor aberto aqui, fica mais bonitinho. Olha que câmera linda, né? Isto aqui é uma parte importante da história da fotografia, do fazer fotográfico, e eu nunca tinha usado uma. Eu, na minha carreira
fotografei muito com filme 35mm e esporadicamente com médio formato, mas as vezes em que eu usei médio formato eram câmeras Pentax. Eu nunca tinha colocado a mão numa Hasselblad, eu nem sabia operar, eu precisei da ajuda do pessoal lá da loja Portsar para que eu entendesse como é que isso aqui funciona. E aí, beleza, vamos tentar. Então é um equipamento inédito para mim, num formato de fotografia inédito para mim, porque a Hasselblad faz as fotos num formato quadrado, 6x6. Você não vai conseguir ver aqui sim, ó, é quadrado que fica, tá? O fotograma de imagem, né? Então, a gente pode cortar digitalmente qualquer foto. A câmera agora que está gravando, a R7, é 3 centímetros aqui na largura para 2 na altura, a proporção, né? 3 para 2. E aqui a gente tem a 6x6. E aí, 6 centímetros por 6 o negativo gerado. Então, até para compor é diferente, é um desafio em muitos aspectos. E eu precisava ver o que ia acontecer. Falar um pouquinho da Hasselblad antes da gente ver umas imagens. A Hasselblad é uma marca sueca com uma tradição imensa na fotografia, estão até hoje no mercado. Você tem câmeras de médio formato digitais da Hasselblad hoje, que são câmeras caríssimas, sofisticadas, nas mãos aí dos mais incríveis profissionais da fotografia. E há muitos e muitos anos a Hassel é um sinônimo de fotografia profissional de alta qualidade. O visor fica aqui em cima, quando você olha por aqui para a cena, você vê uma cena invertida em termos horizontais, o que é um outro desafio para a composição, ou seja, aquilo que está no lado esquerdo aparece na direita, o que está na direita aparece na esquerda, é uma cena invertida horizontalmente. Então na hora de compor, você tem que seu cérebro trabalhar para mentalmente inverter aquilo e ter certeza que está tudo funcionando. Então o visor é aqui em cima, o filme fica aqui atrás, no chamado back fotográfico, né? Back de filme, que é esta peça aqui. Vamos soltá-la, tá? Então o filme fica aqui. Você abre isto e vai colocar o filme aqui. O filme em formato 120, que no caso da câmera 6x6, que é a Hasselblad, vai permitir apenas 12 fotos por rolo de filme, tá? Aqui vai o filme. Tem uma proteçãozinha para você não sair queimando o filme, então isso aqui é uma proteção que tem que ser retirada na hora que vai ser fotografado. Você regula a câmera de um jeito inusitado. Aqui a manivelinha para rodar o filme. Você regula a câmera de um jeito inusitado nas câmeras dessa época aqui da Hassel, porque você tem a abertura controlada aqui na lente e você tem o tempo de exposição também aqui. Você usa uma chavinha que está aqui embaixo da lente para alternar entre tempo de exposição e abertura. Então você usa os dois comandos ali num lugar só. Como vocês podem perceber, é bem diferente do que uma câmera de hoje que a gente está acostumado. Não tem nada de eletrônica para te ajudar. Foco é na mão, girando o anel de foco. A exposição totalmente manual e você que se vire para saber com que regulagem você vai utilizar o equipamento, porque não tem um fotômetro nela. Então ou você vai usar um fotômetro de mão, ou vai usar uma segunda câmera como fotômetro para ela, ou vai usar aplicativos de smartphone, ou vai naquilo que eu chamo o método que a força esteja com você, baseado na experiência, nas chamadas bulas de filme, numa regra antiga chamada Sunny 16. Eu vou detalhar isso daqui a pouco. Então a Hasselblad é uma marca muito tradicional, muito importante, que está na história da fotografia, na mão de muita gente boa e que eu nunca tinha usado e que é uma experiência incrível trazer isso aqui para o canal. Daquelas 4 dúvidas que eu comecei o vídeo, eu tenho resposta para as 3 primeiras. A última, como eu disse, é você que vai responder. Vamos lá, a pergunta 1, né? Será que eu ainda sei fazer isso? Será que nesses filmes aqui saiu alguma coisa que prestasse, né? Nesses negativos aqui a gente tem alguma fotografia digna de alguma coisa. Saiu, consegui expor, consegui fazer foto com ela, consegui acertar foco, fotometria e tudo mais e ainda compor. Então vamos ver algumas imagens e eu vou comentando para vocês algumas coisas que são curiosidades a respeito de cada uma dessas fotos e a gente já volta. E vamos dar uma olhada aqui em algumas fotos, mas antes é importante dar um aviso inicial sobre aplicação de nitidez. Sempre que a gente digitaliza um filme, o processo de escaneamento, por melhor que seja o scanner, por melhor que seja o equipamento e a técnica de operação, a nitidez do arquivo escaneado é mais baixa do que a do filme. Precisa ter
a adição de nitidez. No meu caso, utilizando o Adobe Camera Raw, você está com a imagem aberta no Photoshop, você vai lá em filtro, filtro de Camera Raw, na opção detalhe, em todas as imagens que a gente vai ver a seguir, foi utilizado o nível 50, tá? A intensidade 50, vai de 0 a 150, e o raio de 1,5. Quem gosta de ter uma imagem mais nítida ainda do que aquilo que o filme em si registra, usa valores mais agressivos de nitidez. Nesse caso, eu identifiquei que apenas para recompor a nitidez da imagem, tirando o certo embaçado que o scanner gera, atingi um resultado satisfatório com esta regulagem em todas as imagens que a gente vai mostrar aqui. Então, dito isso, e também todas as imagens têm ajustes de luz e sombra, usando muito da técnica tradicional conhecida como dodging e burning, que é o sobreexposição e subexposição ali no Photoshop, que é criando sombreados e áreas de brilho. Isso era feito em laboratório tradicional, então é uma técnica que eu me sinto muito confortável de utilizar quando do tratamento de filmes escaneados. Essa primeira foto que eu estou mostrando para vocês foi feita no lago do Parque Estadual da Cantareira. Na verdade, esse lago fica entre dois núcleos do Parque Estadual da Cantareira, que é o núcleo Pedra Grande e o núcleo Águas Claras. Esse parque fica no meio do caminho entre os dois, então se você entrar por uma portaria ou por outra, você acaba conseguindo chegar nesse lago que fica no meio do caminho. Então o Parque Estadual da Cantareira aqui em São Paulo tem caminhos para chegar a este lago, que é belíssimo, pequeno, mas muito fotogênico, muito interessante aí para fotografias. Nada que 5 km andando a pé não resolva para chegar nele, mais 5 para voltar, uma caminhadazinha de quase 10 km ao todo aí. A gente está com o filme que é o Portra 400, a lente nesta foto é a 80mm de abertura 2.8, portanto a lente normal com equivalência de 50mm. Alguns ajustes de luz e sombra, de claros e escuros, de contrastes, esse tipo de coisa foram feitos. Vamos dar uma olhada num detalhe mais aproximado, já em 100% do escaneamento na tela. Lembrando também que escaneamento, quanto maior a resolução do scanner, maior a imagem gerada. E isso vai variar muito em qualidade conforme o equipamento que for utilizado para fazer a digitalização. É possível até a gente usar uma mesa de luz e fotografar os negativos, invertê-los na pós-produção, e isso também trará outros tipos de resultado. Um scanner especializado, que é o que foi usado aqui, gerou imagens aí de um tamanho bastante bom, que dá para a gente apreciar o nível de detalhe captado por este filme, que é o Portra 400. Aqui, do mesmo local, apenas trocando a lente para 50mm, que dá uma equivalência de 28mm. As duas imagens estavam ali com f11 de abertura, e quase tudo que eu fiz ao longo desses testes é F11 ou F8, calculado ali usando um pouco de bula de filme, um pouco de Sunny 16, e no caso dessas duas fotos especificamente do lago, eu estava usando a minha Canon EOS R7 como fotômetro. Já que eu levei a câmera lá para gravar algumas coisas, eu aproveitei para regulá-la em ISO 320 e fazer a fotometria com ela. Aí depois eu pensei, acho que isso é trapacear um pouquinho. Não é trapacear, na verdade, eu tô brincando, mas eu resolvi que eu trabalharia sem fotometria dali em diante, depois dessa ida ao lago no Parque Estadual da Cantareira. Aqui uma visão aproximada para a gente ver o nível de nitidez e detalhe captada por este filme. O Portra 400 é um filme excelente, muito nítido, com uma riqueza de detalhes, e que vocês podem observar. Vamos voltar na imagem inteira, há uma certa sobra de magentas. Ele tem uma imagem um pouco quente no sentido dos vermelhos, esse filme. Então sempre que você revelá-lo, vai ter um pouco de um apagar dos tons de verde, que ficam menos vivos, por consequência um aumentar dos tons de vermelho, marrom, porque ele tem essa sobra de magenta, que é a cor complementar do verde. Então ele naturalmente, se ele reforça uma, ele apaga a outra. Ele tem um registro de azuis muito bonitos também, amarelos bonitos. Só tem esse ligeiro desvio de ter um pouco menos de verde do que a gente observa na natureza, para um pouco mais de avermelhados do que a gente observa na natureza, mas é a cor característica dele que eu acho bastante bonita. Vamos passar um pouquinho para as imagens em preto e branco que foram feitas com o Tri-X 400 da Kodak. No Parque do Ibirapuera, nessa foto, foi feito um trabalho de equilíbrio de luz e sombra, de clareamento de algumas sombras,
mas esse filme tem um alcance dinâmico, né? Ou seja, uma latitude de exposição, seria mais correto dizer, em filme, bastante grande, bastante ampla. Ele suporta muito bem tanto sobre como subexposição, então ele registra muita coisa nas sombras e nas altas luzes. E aí foi possível perceber uma característica interessante, isso aqui também com a lente 80mm, tá? Tudo que a gente vai ver daqui para frente é com a 80, eu não usei muito a 50, porque a 80 é mais tradicional. Eu pensei, eu tô usando métodos antigos de exposição, com uma câmera antiga, então vou seguir aí. Aqui a gente repara uma característica interessante, porque eu estou em contraluz, né? Vamos voltar aqui na imagem inteira, um minutinho. Eu estou em contraluz, de frente para o sol, mesmo havendo uma certa névoa no ar, que diminui a força de contraste do sol por conta da difusão na névoa, mas ainda assim eu estou em contraluz de frente para o sol, e eu simplesmente não tenho a formação do flare, naquele estilo flare de bolinhas, né? Aquele flare desenhado, e sim o flare como uma redução generalizada de contraste na área de alta luz. Vou pôr uma outra foto aqui, ali da Oca, no Ibirapuera também, que demonstra isso. Eu estou na mesma situação de contraluz, apenas o sol em si não estava no enquadramento, estava um pouquinho à esquerda do enquadramento, um pouco de lado em relação aonde eu estou, mas quase de frente comigo, e você percebe em toda a lateral esquerda da foto essa redução de contraste. Parte era uma névoa que estava no ambiente e parte da lente, com uma característica de não dar flare muito desenhado, e sim um flare esfumaçado, que eu particularmente gostei. Aqui a gente olha no detalhe, não afeta a nitidez da imagem, a imagem segue nítida, mas eu gostei desse flare de esfumaçado, esse flare de redução localizada de contraste e não daquelas bolinhas bem delineadas. Aqui, de volta ao Portra 400, vale dizer que se tem um arquiteto cujas cores da arquitetura ficam incríveis quando fotografadas com esse filme, são os edifícios aí projetados pelo Artacho Jurado. No centro de São Paulo tem alguns prédios projetados por ele, ali em Santos, no litoral de São Paulo, também tem prédios projetados por ele, e esse aqui é o edifício Louvre, que fica em frente à Galeria Metrópole, no centro de São Paulo. E eu recomendo tanto a visita à Galeria Metrópole quanto ao edifício Louvre. No térreo do edifício Louvre tem também uma pequena galeria ali, e essa arquitetura em tons de rosa e azul, e em alguns prédios que ele projetou também tem a presença do amarelo. Isso fica bem característico e bem interessante com esse filme, que é o Portra, porque ele dá um tom de rosa muito bonito e um tom de azul muito bonito também. A gente acaba notando uma ligeira curvatura quando olha a sacada mais lá em cima do prédio. A gente nota um ligeiro arredondamento muito pequeno, né? Uma pequeníssima distorção de barril nessa lente, que para mim não atrapalha em nada. E aqui dando um close para a gente perceber o nível de detalhe captado, que é muito bom. Ainda também na Galeria Metrópole, ali no centro, ainda com o Portra 400. No último andar dessa galeria tem algumas vistas interessantíssimas de prédios do entorno, essa é uma delas, e recomendo que vocês façam um passeio pela Galeria Metrópolis no centro de São Paulo, lugar muito bacana, com lojas muito interessantes, inclusive é lá onde está o laboratório que fez a revelação destes filmes, que vale vocês visitarem, conhecerem também, tomar um café por lá. E aqui a gente tem uma amostra de como o Portra 400 tem também uma latitude de exposição muito boa, retendo altas luzes muito bem, das nuvens mais brilhantes até a sombra do próprio teto da galeria, então da marquise que tem ali. Então você tem um conjunto de luzes e sombras que é típico do filme negativo e que é muito bem resolvido aqui neste filme, com aquela sobrinha de magenta que eu já comentei com vocês. Aqui o detalhe aproximado para a gente ver a captação muito fina de detalhes e aquela ligeira granulação perceptível de um negativo de ISO 400. Vamos para um pouquinho de uma fotografia de rua bem clássica, ainda ali de dentro da mesma galeria. Eu fiquei um tempão esperando, segurando a Hasselblad de frente para esse local, esperando porque esse padrão no chão, as linhas aqui, eram muito presentes. Para quem quer entender mais aí do uso de padrões, linhas, texturas, os chamados elementos do desenho fotográfico, eu tenho um curso que é o Elementos do Desenho Fotográfico. Dá uma chegada lá no meu site que tem toda a informação. Esse curso
Ele é especialmente bom para a fotografia urbana, mas também para todas as outras áreas da fotografia. Mas quando a gente quer dominar uma espécie de alfabetização visual, ou seja, o que e como o que são e como utilizar linhas, padrões, texturas, formas, cores, que são os elementos construtivos da fotografia, espaços positivos e negativos, entre outros pontos, esse é um curso que eu recomendo bastante. E eu fiquei um tempão lá esperando, porque eu vi esse quadriculado no chão, e eu pensei, alguém vai passar com alguma roupa que combine com isso aqui, carregando alguma coisa, não sei, algo tinha que acontecer, e aí passou este cidadão com uma camiseta quadriculada que eu achei que combinava bem com o piso e contrastava com as linhas da escada e da rampa, que é para onde ele estava indo. Então ficava muito legal a combinação, e aí eu fiz este clique bem clássico aí de fotografia urbana, só que em cores, e a gente tem essa padronagem de cor típica do Portra. Vamos ver um pouquinho mais de perto, captação de detalhes muito boa, e eu não tinha como não pegar essa foto e passar ela para preto e branco, essa conversão feita no Photoshop, e vendo que o Portra 400, quando convertido para PB, também funciona muito bem, e rendeu um destaque aí para essas padronagens quadriculadas, né, da camisa e do piso. Eu pelo menos gostei bastante em PB, diga aí nos comentários se você preferiu essa foto em cores ou em preto e branco. Ainda ali pelo centro, agora eu tô numa outra galeria, que eu não me lembro agora, mas fica pertinho ali da loja Portsar, e essa galeria é uma galeria aberta, muito boa, tem lojas de discos de vinil muito bacanas, eu vou por escrito o nome da galeria, você pode acessar ela ali pela rua 7 de Abril, e ela tem uma vista muito bonita do Teatro Municipal, e ali eu fiquei um tempo segurando a câmera no segundo andar do lugar, torcendo para não deixar nada cair, para conseguir esse ângulo desta forma, esperando que pedestres estivessem alinhados em posições bacanas, e essa foto feita com o Tri-X, mostrando um contraste muito bonito, uma situação de luz e sombra bem intensa e que o filme registrou com clareza e qualidade. Vamos dar uma aproximada. Eu acho interessante aquele pequeno facho de luz no alto da escadaria do Teatro Municipal, onde uma pessoa estava andando ali. É uma linha de luz entre dois prédios que passou por ali e iluminou aquela pessoa. O típico detalhe que é um tanto de sorte mesmo na fotografia. Aqui, um clássico do Parque de Ibirapuera, né? A ponte ali pouco antes do lago, né? Entre o canal de água que tem ali e o lago. Então essa ponte é um visual clássico, novamente em contraluz, com aquele flare meio embaçado, meio de perda de contraste localizado na área de maior brilho, mas que não afeta a nitidez. Tinham umas aves ali que fizeram uns mergulhos no lago, levantaram água, e aí você vê as gotas de água voando com nitidez. Então, a perda de contraste gerada pelo flare não gera perda de nitidez. Isso é bastante interessante. De volta à Galeria Metrópole que eu citei para vocês, olha, esse vídeo está servindo como um guia de lugares legais para vocês fotografarem. Não podia, né, evitar, passei por uma loja que tinha um espelho, tinha uns objetos interessantes, não podia evitar de dar aquela copiada na Vivian Maier e fazer esse autorretrato de frente para o espelho. Eu dei uma pequena errada na focalização nessa foto, o foco ficou mais para trás de onde eu estava, então eu errei um pouco, eu estava sem óculos ali, né, ninguém manda, e aí o foco não ficou perfeito, como dá pra gente ver aqui de perto, mas ainda assim eu acho que essa foto ficou bem bacana, dá para ir usar em redes sociais esse autorretrato estilo Vivian Maier. E vamos voltar para a nossa conversa a respeito de fotografia de filme, fotografia com Hasselblad e toda essa experiência maluca na qual eu me coloquei. E aí? Eu acho que eu ainda sei fazer fotografia de filme. A câmera com a qual eu comecei na fotografia, que está aqui atrás, é uma parecida com a que está aqui atrás. Essa aqui é uma Zenith 11. Eu tive uma Zenith 12. A Zenith 12 era uma câmera totalmente manual e com um fotômetro que é a mesma coisa que nada. Então eu comecei de um jeito um pouco parecido com isso em termos de dificuldade técnica. E a gente cria umas memórias. Agora, uma Hassel que se opera de uma forma diferente e integralmente sem fotometria, que ter um fotômetro, mas ele não ser confiável é uma coisa, não ter nenhum é outra história. Mas eu acredito que eu tinha 3 rolos de filme para fotografar, então eu tinha ao todo 36 cliques para fazer. Mostrei alguns para vocês, comentando algo sobre eles, e não mostrei todos. Tem uma foto ou outra que está subexposta,
das que eu não mostrei para vocês. Tem uma foto ou outra que talvez tenha ficado sobreexposta, ou que eu errei o momento, ou que a composição não ficou tão boa. Tem, porque nunca a gente acerta 100%. Se eu for com a digital ou com qualquer equipamento para a rua e clicar 36 fotos, as 36 vão ser peças de portfólio? Não vão. Então, eu acho bem normal que dos 36 cliques que eu tinha, eu tenha aproveitado aí uma dúzia deles, pelo menos, e isso para mim já está bastante bom. Mas as que eu mostrei para vocês, eu gostei delas bastante. Como eu disse, a Hasselblad é uma marca importante, assim como a Leica assim como a Zeiss é. Inclusive a lente que está aqui é uma Carl Zeiss planar 80mm. Isso é uma curiosidade interessante. No formato 6x6, no médio formato aqui, a lente normal é uma 80mm. No full frame é a 50mm. A lente que dá o ângulo de visão similar a uma 50 do full frame é a 80 no médio formato. E a grande angular é uma 50 no médio formato, que já dá a equivalência ali de uma 28mm. Você tem que inclusive pensar no sentido do comprimento focal do que você está usando. Quanto maior o sensor ou o filme que captura a imagem, mais longas proporcionalmente serão as lentes que você vai usar. O termo médio formato, se a gente parar para pensar, ele existe pelo seguinte: a fotografia era dividida nas seguintes 3 nomenclaturas: pequeno formato, médio formato e grande formato. Pequeno formato, tudo que era igual ou menor que o filme 35mm, portanto aquilo que a gente chama de full frame hoje era o maior dos pequenos formatos. Tá? Então o maior dos formatos de menor porte era o que a gente hoje chama de full frame. Tudo que fosse maior que isso era médio formato, até chegar antes da chapa fotográfica 4x5 polegadas, que era o início do grande formato. Então você tem médios formatos 6x7 centímetros, tem umas panorâmicas 6 por não sei quanto lá por vários centímetros. Então, tudo usando esse filme que é o 120. É por isso, inclusive, que as médio formatos digitais de hoje são chamadas de médio formato cropada, porque o sensor médio formato padrão hoje ele é menor do que esse filme aqui. Então, está nas médio formato de boa parte das Hasselblads atuais e das Fujifilm e tudo mais. Ele é menor do que o filme 120 com imagens aí 6x6, existiu o 6x4,5, que era o menor deles, o 6x7 e assim por diante. Falar um pouquinho das alternativas de fotometria, visto que eu estava teoricamente sem fotômetro. O que acontece? Eu tenho um fotômetro de mão? Sim. Eu topei essa brincadeira aqui para gerar este vídeo e sem ter testado o meu fotômetro? Sim também. E aí quando eu fui testar ele, eu descobri que ele tinha quebrado, ele pifou, o visor, o LCD do meu fotômetro não funcionava mais, podia trocar pilha, mexer no contato, limpar, fazer o que faz. Pifou, acabou. Então, sem fotômetro de mão para usar, essa opção eu não ia ter. A partir daí, eu tinha 3 opções ainda. Uma delas era usar uma câmera paralelamente, como por exemplo a EOS R7 que está gravando agora. Essa foto no lago lá da Cantareira foi feita com o auxílio da R7, ou seja, eu usei a fotometria da R7 regulando o mesmo ISO. Eu estava usando o filme Kodak Portra, que é ISO 400. Tenho por costume expor filmes de ISO 400 como ISO 320 para causar uma pequena sobreexposição do negativo, o que gera um pouco mais de informação gravada no negativo. Então regula a fotometria da câmera para ISO 320, mesmo a abertura e tempo que você vai usar, e aí você tem uma regulagem para trabalhar. Então, o primeiro dia de saída que eu fiz com médio formato, eu fiz usando uma câmera de apoio. Por que eu escolhi a câmera? Eu poderia ter escolhido um aplicativo de celular. Eu baixei uma meia dúzia para o meu smartphone, mas eu notei umas discrepâncias entre eles. Eu notei discrepâncias entre ele e as minhas câmeras, então eu conferi com a D750, conferi com a R7 e em variadas situações o fotômetro do smartphone, do aplicativo no smartphone, estava mostrando ou mais um ponto de exposição ou menos um ponto de exposição. Não era sempre que ele estava acertando. Eu vou fotografar em filme para correr o risco dessas margens de erro? Melhor não. Assim, eu optei pelo primeiro dia, enquanto eu estava me acostumando com o equipamento em si, a usar a câmera de apoio para a fotometria. E esse é um bom jeito de você obter uma fotometria consistente com uma câmera que não tem fotômetro, porque você está usando uma outra que tem. É trapacear isso? É um pouco, né? Então,
eu resolvi mudar deste método para o método que eu chamo o que a força esteja com você, que é o seguinte. Antigamente, todo filme vinha com um negócio chamado bula de filme. Dentro da caixinha vinha uma informação de exposição. Estou pondo umas imagens aqui enquanto eu falo, que dizia aquilo assim, olha, esse filme de ISO 100, esse de 400, esse de 800, debaixo de sol, qual é a regulagem? Debaixo de sombra, qual é a regulagem? Dia nublado e assim por diante. Então a caixinha do filme trazia uma série de indicações. Paralelamente a isto aí, tinha uma regrinha muito conhecida que é a chamada Sunny 16. A Sunny 16 diz o quê? Já indica pelo nome Sol e 16. Isso significa que com ISO 100 você vai colocar 1/100 no tempo de exposição, ou seja, o ISO e o tempo de exposição são o mesmo número ou numericamente parecido. Então, às vezes tinha câmera que não tinha 1/100, mas vai ter 1/125. Então, você escolhe o número de tempo baseado no ISO. E se o ISO for 200, 1/200. E se o ISO for 400, 1/400 e assim por diante. O diafragma é 16. Está feita a sua exposição, que você já tem o ISO, o tempo e a abertura. Isso para algo debaixo de sol. Ah, e se tiver parcialmente nublado? Abre um ponto sobre isso. Então, ao invés de 16, é 11 de diafragma. E se o sol já está se pondo? Aí é 8 de diafragma. Você faz adaptações da regra conforme a situação. E aí você vai criando uma tabelinha, treinando ao longo da vida, cria a sua própria tabela conforme o seu gosto de exposição e adapta o tal do Sunny 16 às suas necessidades. Isso e a bula do filme traziam resultados parecidos. Ambos tinham a tendência a ser um pouco subexpostos, tá? Em filmes positivos isso funcionava legal, porque o filme positivo, quando subexposto, as sombras vão ficar bem pretas, mas não estoura os brilhos e as altas luzes. Mas em negativo, um filme subexposto fica meio transparente, sem informação, então para fazer a foto, para fazer a ampliação da foto, ficava ruim. Filme negativo tolera melhor sobreexposição e não subexposição. Então, tradicionalmente, criou-se o costume entre fotógrafos de filme de sobreexpor um pouco diante dessas regras se estivessem usando negativos. Então, ao invés de expor o filme como se fosse um ISO 400, expõe como 320, que é aquilo que eu falei há um tempinho atrás. Então, essas foram as opções que eu escolhi usar nos outros dias que eu andei com essa câmera para lá e para cá fotografando. Então, foto que vocês viram no centro de São Paulo, foto que vocês viram no Parque de Ibirapuera, foram clicadas baseadas na minha memória dessa regra. Não levei nada impresso, não levei nada para consultar. Era olhar para a paisagem e pensar em relação ao Sunny 16, à bula de filme e as correções que eu costumava fazer no passado, o que eu vou fazer aqui? E para não ter assim muito problema, eu fiz bastante bracketing, que era numa situações que eu estava em dúvida se aquilo estava certo ou se eu devia expor mais, eu fazia 2 fotos com uma mais exposta que a outra, ou se eu tinha dúvida que eu tinha que expor menos, eu fazia 2 fotos, uma com que eu calculei mentalmente e outra com um pouco menos de exposição. Isso economizou um pouco o tanto de cliques que eu tinha disponíveis, né? Eu já não tinha mais 36, porque se eu gastei 2 ou 3 num bracketing, eu acabei de ir para uma foto só, tirar 3 cliques, mas faz parte. Todo fotógrafo de filme fazia bastante bracketing, é uma técnica muito usual. Eu tenho um vídeo excelente sobre bracketing aqui no canal, completaço. Se você não viu, dá uma chegada lá, porque não é só para filme não, vale para o digital, para muitas coisas essa ideia. Então chegando na pergunta 2, ou seja, passados os desafios e coisas que aconteceram, que é, se eu gostei de clicar com filme, olha, sinceramente eu gostei mais do que eu esperava. Foi mais interessante do que eu estava esperando. Tem coisas para mencionar que são obviamente diferentes. Por exemplo, fotografia digital te entrega feedback instantâneo. Clicou, tá lá. Se errou, já sabe o que errou, já parte para correção. Então, te dá um imediatismo. Por outro lado, te põe num tipo de ansiedade de velocidade. Cliquei, já vi, próxima. Cliquei, já vi, próxima. A gente acaba clicando muito em digital, porque a gente pensa pouco antes de cada clique por causa desse imediatismo. E a gente às vezes pensa pouco depois do clique para corrigir alguma coisa. A composição pode não ter ficado ideal, mas eu deixo passar batido porque eu entro nessa super velocidade do digital. E o filme, ao estar usando um equipamento que já não era muito natural para mim e não tendo feedback, uma vez feito o clique, tá lá e eu não sei bem o que tem lá, então eu começo a ter que pré-ajustar a minha foto melhor. Então eu olho bem, peraí, a composição tá boa mesmo ou eu entortei alguma coisa? A composição está realmente alinhada ou tem algo que não tá tão bom assim? Eu passei a esperar mais por momentos perfeitos
para clicar só na hora exata, porque na digital a gente pode clicar e clicar e clicar e esquece essa história de momento decisivo. Aqui não, ou você clica na hora certa ou realmente pode dar tudo errado. Essa foto no centro de São Paulo, ali do Teatro Municipal, por exemplo, é uma em que eu fiquei um bom tempo segurando esta câmera numa posição, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a seguinte. Como o lugar onde eu estava tinha uma grade e eu não tinha como enquadrar fotografando assim, vendo no visor. Então o que eu tive que fazer foi colocar a câmera de lado por cima da grade e olhando aqui para enquadrar. Então, além de estar invertido o horizonte, eu ainda pus a câmera de lado, então eu inverti a vertical também. E assim eu ajeitei a minha posição, não tinha como pôr tripé nessa, ajeitei tudo, segurando uma Hasselblad no segundo andar de um lugar com aquele medo danado de deixar cair, e aí eu tinha que ficar esperando pedestre passar numa posição bacana para fazer o clique, porque eu não ia clicar qualquer coisa, então eu tinha que esperar pedestre legal num lugar legal da foto. E isso eu fiz, deu uma canseira no braço, mas faz parte. Então a gente clica mais consciente, clica mais preocupado com a qualidade de composição, clica mais preocupado com a qualidade técnica, com a focalização, com a exposição. E esse processo te põe mais dentro do ato de fotografar do que um sistema muito imediatista como o sistema digital. E isso foi a parte que eu achei mais interessante. Essa conexão com um processo fotográfico que foi se tornando super imediato e automatizado para mim, depois de tantos anos como profissional da área, e de repente fala, não, eu tenho que voltar a pensar, me concentrar, focar minha mente nisso aqui para obter os resultados. E esse aspecto me fez gostar dessa experiência mais do que eu estava esperando que eu iria. Muita gente fala da ansiedade do resultado, que é o fato que, ok, agora que você fotografou, vai revelar o filme, leva um tempo para isso. Tem laboratórios que levam 1 semana ou até 2 semanas para te entregar um filme revelado. Foi aí que eu dei a sorte de encontrar um laboratório, tá pondo o contato deles aqui na tela, do Fábio, que me revelou esses filmes em 48 horas. E assim ficou fácil de trazer esse vídeo em tempo hábil para vocês, que senão esse vídeo ia demorar mais para ser feito. E eu acabei gostando realmente mais desta experiência, além do que uma conexão histórica. Poder usar um equipamento que eu nunca usei e que é importante na história da fotografia. Me conectar mentalmente a métodos que hoje não são frequentemente utilizados e assim me sentir num outro momento histórico da fotografia, descolado do tempo atual, da correria atual, da supersaturação de imagens às vezes tão artificiais que a gente vê. Tanto que no tratamento das imagens, como eu comentei, eu procurei não criar nenhum tipo de exagero, não aproximar a estética do filme de uma estética digital, ultra nítida, nem nada disso, porque não é o princípio, né, desse equipamento, dessa ideia, e sim uma fotografia mais nos moldes clássicos. O fotógrafo também editava muito as fotos, todo fotógrafo em tempo de filme fazia inúmeros ajustes, então eu me sinto muito tranquilo para ajustar a foto no digital, mexer em contraste, mexer em luminosidade, mexer no luz e sombra, porque às vezes a luz não está perfeita, e assim por diante. Me sinto muito à vontade porque isso é feito desde o início da fotografia. Então, respondendo a segunda pergunta, sim, eu achei bacana, tanto é que eu pus um rolo de filme naquela Zenith ali, até para saber se ela está funcionando bem. A gente vai ter uma continuidade aqui desse conteúdo com as imagens que saírem daquela Zenith dos 36 cliques que estão disponíveis para mim num filme lá de ISO 400 que eu coloquei nela. Aliás, vale revelar aqui uma brincadeira. Naquele vídeo sobre a escolha da câmera full frame, eu estou segurando uma câmera que no thumbnail do vídeo, na miniatura do vídeo, tá oculta, e a câmera que eu estava segurando era aquela Zenith. Olha o frame do vídeo aí com a Zenith na mão. E eu editei para... Eu não tinha nenhuma Nikon ZF ou Panasonic S5 II na mão para colocar, então valia. E é full frame, hein? Ninguém pode dizer que a Zenith não é uma full frame. É full frame sim. Mas vamos para a próxima pergunta que eu tinha aqui mentalmente, que é... se eu gostei dos resultados, se fotograficamente eu me identifiquei com o que eu fiz, porque talvez eu pudesse ficar tão preocupado com estar operando um equipamento que eu nunca usei, que eu perdesse o foco do meu estilo. Mas eu acredito que eu consegui fazer jus a minhas ideias fotográficas
enquanto fotografei com a Hasselblad. Então, quando a gente fala da minha preferência por reflexos e simetria, por exemplo, eu pude fazer isso muito bem, e ainda mais numa câmera cujo lado é simétrico, né, o horizontal é simétrico à vertical. Então você tem uma tendência a buscar composições com simetria porque o formato é simétrico. E isso eu achei bem interessante. Eu gostei bastante da 6x6 nessa história das simetrias e dos reflexos. Também na exposição da fotografia urbana, de buscar alinhamentos em que as pessoas estão em lugares específicos do enquadramento, esperar pelo clique, é alguma coisa que eu já faço em digital e eu continuei fazendo. Então a busca na fotografia de arquitetura, de linhas bem posicionadas, tudo aquilo que eu prezo na fotografia eu consegui aplicar. Então meu estilo de compor foi mantido, meu estilo de expor também foi mantido, o tipo de luz e sombra que eu registro. Vale dizer que o Tri-X preto e branco é um filme que eu usava muito quando fotografava em filme. E o Portra 400 eu usei algumas vezes, mas não tanto. Mas eu usava alguns negativos de ISO 400, então tá próximo ao tipo de coisa que eu fazia no tempo de filme e aquilo que eram as minhas origens na fotografia. Então assim, gente, respondendo às 4 perguntas, se eu ainda sei fotografar com filme, eu acho que eu sei. Lógico que alguém pode discordar, alguém vai olhar as fotos e falar, não gostei de nada. Tudo bem, gosto, beleza, tá tudo bem. Eu gostei. Se eu gostei de clicar com filme, o suficiente para comprar filme e colocar naquela câmera, então parece que sim. Se eu gostei dos resultados, sim. E principalmente eu gostei do processo, que é essa fotografia mais contemplativa e atenta. Não só por ser médio formato. Ser filme e não te dar feedback instantâneo já te entrega isso. Ser médio formato, no caso de Hasselblad, que era um formato diferente para mim, adicionou aspectos em estar super focado, super concentrado enquanto fotografava. Então o processo eu gostei muito. Se você aí quer se envolver com um processo fotográfico menos imediatista e mais contemplativo, menos correria e mais atento, mais focado, quase como uma meditação fotográfica, a fotografia de filme, seja ela 35mm, médio formato, grande formato, de repente é para você. E aí você fala lá com os meus amigos da loja Portsar, porque eles têm opções de todos os formatos possíveis de câmera. E tem Leica, tem Nikon, tem câmeras de marcas exóticas do passado lá, e tem Hasselblad, tem grande formato. Dá uma conversada com eles que tem muita coisa lá. Se você é de São Paulo e puder visitar a loja deles, que vocês vão ver uma vitrine deslumbrante de coisas para vocês passarem vontade. E aí a pergunta 4 eu deixo para vocês, que é: esse tema deve voltar aqui para o canal? Você quer mais coisas sobre técnica de como fazer fotografia de filme? Mais dicas de revelação? Dicas do tratamento da imagem do negativo escaneado para obter bons resultados? Quais coisas? Eu até fiz umas anotações aqui, então você quer saber mais sobre marcas históricas, como Hasselblad, Leica? Tem um vídeo bacana sobre a Leica aqui no canal, hein? Dá uma chegada lá. Eu tenho alguns vídeos sobre lentes da Voigtlander, outra marca importante. Posso fazer um vídeo aí sobre a Carl Zeiss, por exemplo. Então tem marcas históricas, interessa para vocês? Técnicas como o Sunny 16, bula de filme, esse tipo de coisa, fotografar sem fotômetro. Isso interessa para vocês? Coloca aí nos comentários, porque eu preciso saber, e eu sabendo vou produzir algo de acordo com as necessidades e vontades e curiosidades de vocês. Não se esqueça de curtir o vídeo, cada curtida é muito importante para avisar para o YouTube que isto aqui é um conteúdo legal, porque se não tem a curtida, o computador lá do YouTube, o algoritmo, o grande cérebro, não tem como saber que vídeo é bacana para indicar para as pessoas, então curta o vídeo. Comente se você puder comentar, compartilhe se for possível ou interessante para você compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrita ou inscrito por aqui, se inscreva, porque a gente está, no momento em que eu gravo esse vídeo, chegando perto das 80 mil inscrições, os 100 mil é logo ali. Vamos chegar nesses números, ganhar a plaquinha do YouTube logo nas 100 mil inscrições? De repente é com a fotografia de filme, um pouquinho, fotografia analógica, vai dar um empurrão? Não sei, quem sabe? Isso quem sabe é você. Diz aí nos comentários o que você pensa disso tudo. A gente se vê num próximo vídeo. Lembrando, você também pode dar uma chegada no meu site, conhecer os meus cursos de fotografia. Se você quer estudar mais fotografia, eu tenho 6 bons cursos que você pode dar uma olhada para variados assuntos da fotografia. Você também pode ser membro aqui do canal, clicando no botãozinho Seja Membro e mandando 1 ou 2 cafés para cá. Os membros têm conteúdo exclusivo aqui no canal, postado aí mensalmente, às vezes bimestralmente,
mas tem conteúdo exclusivo postado aqui no canal para membros, e aí você então mandando 1 ou 2 cafés para cá no Seja Membro tem acesso a esses conteúdos. E é isso que tinha para hoje. E aí? Bora fotografar em filme? Bora queimar uns negativos por aí? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais.